Prosseguindo no estudo de História de Israel, estamos no capítulo 6, na lição 6, Israel nos dias do Novo Testamento. Vamos estudar sobre a morte de Herodes, o número 5 do material didático. Eu comento, a data da morte de Herodes é encontrada em documentos romanos e serve de referência para datar muitos acontecimentos paralelos, inclusive o nascimento de Jesus Cristo. Porque, é claro, para um israelita que nascia nos dias do Novo Testamento, não existia cartório, não existia esse controle que nós temos agora, nem a morte dele, tanto que nós não temos certeza do ano da morte de Jesus. Nós temos a data aproximada, né? Mas nós não temos certeza. Nós não temos certeza nem de quanto tempo Jesus viveu. Acredita-se que Jesus tenha vivido 33 anos, mas nós não temos certeza. De onde vêm os 33 anos? Porque Lucas diz que ele começou o seu ministério com quase 30 anos, ou seja, vamos colocar com 30 anos. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Literalmente ninguém sabe. Porém, todo meio acadêmico, ele considera que foi 3 anos. Por quê? Porque historicamente eles pensaram, Jesus, durante o seu ministério, ele começou o seu ministério com 30 anos, vamos colocar 30 anos, e ele participou de 3 festas de Páscoa. E como a festa de Páscoa ela era anual, então automaticamente chegou o seu número de 33, mas nós não temos essa certeza. Por isso que existe o comentário que se faz sobre o ano 2029, vai completar 2000 anos da morte de Jesus. Mas nós não sabemos se Jesus morreu no ano 29. Ele pode ter morrido no ano 30, no ano 31, nós não temos certeza. Pode até ter sido antes, pode ter sido no ano 28, 27. Então, isso são datas aproximadas. O nascimento de Jesus, esse então que é mais difícil ainda de nós calcularmos. A morte de Jesus, nós temos algumas datas aproximadas, né? Até como a morte de Herodes comido de bicho, então tem registros na história, nós vamos conseguir aproximar. Porém, o nascimento de Jesus, qual a referência que nós temos? A morte de Herodes, pai, Herodes o Grande. Por isso é que você observa nos livros didáticos, diz que Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. Por quê? Porque o calendário que a Igreja Católica foi organizar, ela errou na data do nascimento de Jesus. A data do nascimento de Jesus que ela colocou, Herodes teria morrido antes de Jesus nascer. E a Bíblia é clara em dizer que Herodes morre depois que Jesus nasce. Então, por isso eles tiveram que trabalhar na história com esse erro de 4 ou 5 anos. Por isso que Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. Ok? Bom, coloquei aí para nossa leitura Mateus capítulo 2, versículo 19 a 22, que diz: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, Arquelau era um dos filhos de Herodes, né? Em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para regiões da Galiléia. Ou seja, Jesus, apesar de ser um judeu, ter nascido na Judéia, ele acabou sendo criado na região da Galiléia. E o que era a Galiléia? A Galiléia era a região, assim, bem desprezada, talvez a mais desprezada de toda Canaã, de toda a terra de Canaã. Da região que as 12 tribos receberam, a região da Galiléia acabou sendo a região mais desprezada. Ela ficava afastada do grande centro que era Jerusalém. Quando houve a divisão do reino, ela ficou afastada do grande centro
do reino do norte, que era a região de Samaria, onde estava a cidade de Samaria. Então era uma região mais desprezada, né? Tanto que aquele ditado que os judeus diziam, pode vir alguma coisa boa, né, de Nazaré ou de toda aquela região da Galileia. Aquela era uma região assim, realmente, que alguns até diziam que nenhum profeta teria vindo daquela região, mas tinha até profeta. Pois bem, mas era uma região bem desprezada. E a questão é, por que Deus leva o seu filho a ser criado numa região bem desprezada? Ele vai ser chamado Galileu, ou seja, a parte norte de Israel, que era uma região, na visão dos judeus, uma região desprezada. Okay? Então ele já vai receber esse título de desprezado, que ele vai ser chamado de Jesus, o Galileu, Jesus da Galileia, ou então Jesus de Nazaré, da cidade de Nazaré, na Galileia. Okay? Então ele foi para a região da Galileia. E eu comento, para encerrar a sua vida com mais uma maldade, Herodes determinou que a sua morte, a morte dele, Herodes, fosse seguida da morte de todos os judeus ilustres. Presta atenção, ele já estava bem doente, como eu falei para vocês, como a história diz, ele, até com sinais de loucura, bipolar, uma pessoa realmente, talvez totalmente louca. Ele perseguindo e matando pessoas, e ele percebe que ele está envelhecendo, ele está doente, então ele agora coloca uma ordem, ele fala assim, ó, quando eu morrer, eu quero que Jerusalém esteja chorando. Como fazer Jerusalém chorar? Vamos matar todos os nobres de Jerusalém. Então em toda a casa vai ter alguém chorando. Eles podem até não estar chorando pela morte de Herodes, mas eles vão estar chorando pela morte, vão estar chorando, é o que eu quero. Ou seja, era um louco mesmo, né? O homem estava realmente num estado de loucura. Então eu vou repetir essa leitura, olha. Para encerrar a sua vida com mais uma maldade, Herodes determinou que a sua morte fosse seguida da morte de todos os judeus ilustres. Assim toda a Judéia estaria chorando do momento da sua morte. Veja o que Joséfo diz. Ordenou por um edito, ou seja, uma lei, a todos os judeus mais ilustres que fossem a Jericó, sob pena de morte, para os que faltassem. E quando todos chegaram, ele os fez encerrar no hipódromo, sem indagar se eles eram culpados ou inocentes. Felizmente, não cumpriram essa ordem. O reino de Israel foi dividido entre seus filhos. Após Herodes ordenar a morte de Matias, que havia retirado a águia do templo, a sua saúde piorou. Veja o que Joséfo diz, ou seja, ele prendeu, mas não vai conseguir matar essas pessoas, porque não vão cumprir essa ordem, porque seria um caos matar todos os nobres de Jerusalém, né? Bom, Flávio Joséfo diz, uma febre lenta que não transparecia exteriormente queimava-o e o devorava por dentro. Ou seja, o homem estava sofrendo, estava certamente louco, que é essa febre, né? Você ficar com uma febre constante, isso vai gerando realmente uma loucura. E o homem, então, ele está vendo que vai morrer, ele quer matar pessoas. Prossegue. Ele tinha uma fome tão violenta que nada era capaz de saciá-lo. Seus intestinos estavam cheios de úlceras, violentas eólicas, faziam-no sofrer dores horríveis. Seus pés estavam inchados e lívidos, suas virilhas também. As partes do corpo que se escondem com maior cuidado estavam tão corrompidas que já eram devoradas por vermes. Seus nervos estavam frouxos, ele respirava com dificuldade, e seu hálito era tão mau que ninguém queria estar perto dele. Todos os que consideravam com espírito de piedade o estado que se achavam esse infeliz príncipe, estavam de acordo em admitir que tudo aquilo era um castigo visível de Deus para puni-lo por sua crueldade, né? Ou seja, a situação dele foi piorando, o homem foi, na verdade, já entrando no estado de ser comido por bicho. Okay? O comentário prossegue.
Em 7 de maio de 2007, a Universidade Hebraica de Jerusalém anunciou a descoberta do túmulo de Herodes. A descoberta foi feita pelo professor Ehud Netzer. Os historiadores seguiam a pista dos escritos do historiador judeu Joséfo, que o tinham apontado como local do sepultamento de Herodes. Olha que interessante, a arqueologia procurando a descrição. Aí também é bom vocês terem o livro para vocês lerem todo o comentário, né? Mas lá na página 804, 805 ele diz: 500 oficiais domésticos do falecido rei traziam perfumes e encerravam um magnífico cortejo. Marcharam nessa ordem por 8 estádios, desde Jericó até o castelo de Heródio, onde o enterraram, como ele tinha determinado. Quer dizer, então eles foram para aquele castelo, as ruínas estão lá até hoje, né? Nós vimos numa aula passada, e acabou que se tornou um grande testemunho para a história também, ok? Daí o túmulo do homem que ele tentou matar Jesus no seu nascimento. E eu digo assim que o fato de Herodes ele ser preservado, eu digo sempre que a arqueologia ela é um instrumento divino, ok? Ela é um instrumento divino, porque esses achados, essas tabuletas de barro que nos fizeram entender mais até sobre o período antediluviano, só Deus para preservar isso. E por que preservar Herodes? Porque o judeu que quer ser salvo, né, e quer encontrar o Messias, o que ele tem que pensar? Uma das coisas que ele tem que pensar é no personagem Herodes, porque nós sabemos que o Deus de Israel é o mesmo Deus que nós cremos. Ele controla a história, é o que ele diz. Tá bom? Isaías, ele falou para Isaías bem claro, né, que os seus propósitos são bem definidos e ele vai cumprir todos os seus propósitos. Os seus planos não têm como ser impedidos. Ok? Então, o israelita que não encontrou o Messias, não viu Jesus como Messias, vejam os testemunhos que ele tem na história. O único sinal que ele tem da religião deles é um muro, que é chamado por eles de Muro das Lamentações, e esse muro foi construído por quem? Por Herodes. Alguns falavam o Muro de Salomão, mas aquele muro ali é provado, aquele muro ali ele foi construído por Herodes. Então, o único símbolo que os israelitas têm da religião antiga deles, eles não têm a arca, eles não têm nenhum símbolo, o único símbolo que eles têm é a obra de Herodes, ou seja, o Muro das Lamentações, onde eles lá se lamentam e oram por esse tempo. Então, isso pode ser uma mensagem para o judeu de hoje pensar que eles podem ter cometeram na nossa crença, né? Mas ele começar a examinar a possibilidade deles terem cometido o grande erro que uma nação cometeu na história da humanidade, que é receber a visita do Messias e acabar rejeitando esse Messias e reinterpretar Isaías 53, né? Porque Isaías 53 diz que o Messias seria rejeitado, mas eles não querem ver aquele texto como sendo referência ao Messias. Era a pergunta do eunuco a Filipe, né? Se Isaías 53 se falava dele mesmo ou de outro, ok? Havia essa pergunta e existe até hoje. E no caso desse túmulo de Herodes é um outro testemunho. Então veja, o testemunho que os israelitas têm é o túmulo de Herodes e o muro de Herodes, né? Então, por que Deus preservou exatamente os temas relacionados a esse personagem, né?